Você já ouviu falar de sarcopenia? Vamos lá para esse vídeo entender? Então, depois aqui a gente vai falar sobre a sarcopenia, né? Que é uma queda aí da massa muscular, né? Da massa magra da pessoa. A gente sabe que isso aí é progressivo, né? Com a idade, vai perdendo massa, vai perdendo força muscular. É reconhecida pela OMS aí desde 2016 como uma entidade patológica, né? E o problema crescente, né, na nossa população por envelhecimento populacional, né? Várias pessoas têm expectativa de vida maior, mas você vai ter esse problema aí, gente. A prevalência e o impacto, né, gente? 30% aí dos idosos já afetados acima de 65 anos, né? Então é muita gente que é afetada. 50% não é diagnosticado, né, e tem um impacto mais silencioso, que é uma coisa progressiva, né? Quando você vai ver, né, quando você vai lá medir, lá, fazer lá todos os testes, você vê que a pessoa já está em sarcopenia, né, e é muito grave, muito ruim. Você tem um aumento aí do dobro, né, de riscos de quedas em idosos saudáveis, né? Então, é o idoso que tem sarcopenia tem um dobro de risco de queda e fazer uma fratura grave, né? Isso só ia aumentando a comorbidade dele, né? Então é um assunto importantíssimo que a gente precisa entender. A gente precisa tentar entender maneiras aqui de como a gente vai evitar isso. Principais causas, né, gente, de sarcopenia, né? Primeiro, envelhecimento, né? Você tem a deterioração natural aí do músculo esquelético, ele vai sendo cada vez menos produzido, cada vez menos tendo estímulo para ele, né? O sedentarismo, né, que é a falta desse estímulo de movimento do músculo, você também é como entrasse em desuso, né? O músculo é um órgão, né, que acaba entrando em desuso se você não usa, e aí realmente ele vai tendo cada vez menos massa, menos quantidade, ficando mais fraco, né, e respondendo cada vez menos, né. A nutrição inadequada também, né, uma deficiência proteico-calórica, e isso é uma causa importante, né. Inflamação crônica, né, com desequilíbrios hormonais também podem gerar, tá, gente. Vou fazer um parênteses aqui, porque eu já sofri essa situação, né. Eu já fiz uso, né, essas canetinhas, né, há bastante tempo atrás, não era tão conhecido, né, e eu acabei perdendo bastante peso, né. Foi positivo, perdi bastante gordura, só que como eu não me alimentava, né, eu também perdi massa muscular, tá. E aí quando chegou em certo ponto, né, eu não tinha nem massa muscular, nem massa gorda, né, eu não tinha massa nenhuma. E aí, gente, como minha massa estava muito baixa, eu tive sarcopenia. E a sarcopenia é você não ter músculo, né. Esse músculo que você não tem mais, ele não vai ter músculo para gastar essa energia, né, e depois tudo que você vai se alimentar, ele vai virar gordura, porque não vai ter músculo para ele ir, né. Então, assim, é uma situação muito ruim, que eu já passei por isso e eu não recomendo a ninguém, tá. O sofrimento depois, né, você tem um benefício ali, tem uma vantagem, né, tem uma felicidade de conseguir algum objetivo, mas depois você vai ter problemas bem sérios, né. E eu tive e eu sei o que que é isso. Então, é importante tentar, não deixar a pessoa ter sarcopenia, né. É comum numa dieta altamente restritiva, que foi o meu caso, mas e aí no envelhecimento é uma coisa também muito comum. Então os sintomas, né, você vai ter a fraqueza muscular, que é evidente, né, pela baixa massa magra, né. A pessoa tem até dificuldade de levantar-se, e aí realmente tem um impacto muito grande na autonomia dela, né. Vai ter uma marcha mais lenta, né, vai ter instabilidade ao caminhar pela fraqueza, né, então isso aí acaba gerando um risco alto de queda, né, isso é muito ruim, né, essas quedas frequentes, acaba gerando um maior risco de fratura, né, e fratura vai aumentar muito a comorbidade desse indivíduo. Esse diagnóstico, né, você vai fazer um teste de força, né, com um dinamômetro, para ver a força de pressão manual, né, você acaba pedindo para a pessoa apertar, né, esse dinamômetro, e aí ali você vê quanto que ela tem de força, né. Lógico que a gente pode fazer outros testes, né, como a avaliação da massa muscular, né, a gente pode fazer pelo DEXA, pela biointeligência artificial, ou tomografia computadorizada. Tudo isso a gente, vai ter ali os dados sobre essa massa muscular. E o desempenho físico da gente, a pessoa vai ter um desempenho físico reduzido, vai ter uma velocidade de marcha reduzida, e você pode ver isso em teste de mobilidade.
A consequência, né, gente, como eu falei, né, você vai ter uma perda da autonomia dessa pessoa, né, sendo cada vez mais dependente para atividades diárias, corriqueiras. Vai ter uma fragilidade muito mais aumentada, a pessoa vai ficar com muito maior risco de internação, né, de hospitalização, pela essa fragilidade que ela vai apresentar, né. Isso tem um impacto psicológico também na pessoa, né, a pessoa acaba, devido a essa situação, né, devido a ficar mais isolado, vai acabar tendo uma depressão e piorar ainda mais o problema, né. Então é muito grave mesmo, a gente precisa sempre ajudar essas pessoas. A prevenção, né, gente, é o melhor tratamento, tá. A gente sabe disso, não chegar nessa situação. Então aí a gente recomenda 3 vezes pelo menos de musculação, tá, isso é o mínimo, tá, é o mínimo, né. Lógico, 2 a 3, mas 3 é o mínimo, né. Então começa com 2, depois fica com 3 e, se possível, depois aumenta, né. Ter uma ingestão boa de proteína, até 1,5 grama, né, por quilo por dia, faz esse cálculo e vê qual a necessidade que você tem de proteína. E aí, pela alimentação, você vai ver, me alimento de tal coisa, tem tanto de proteína, tanto de proteína. Então, você vai fazendo esse cálculo da necessidade de proteína que tem, que às vezes a gente não se preocupa com isso e acaba que faz uma grande diferença, né? É importante ter exposição solar, né, para ter vitamina D, é importante suplementar. A vitamina D é uma coisa que é um hormônio, né, hoje em dia a gente já considera, não é mais vitamina, e se tiver baixo, realmente tem um alto risco disso perpetuar essa situação, né. E uma conclusão que a gente pode ter, né, gente, é importante isso ser avaliado precocemente, né, aquele idoso que está muito fraco, né, isso tem que ser visto quanto antes, tá. Isso tem que ser resolvido, essa avaliação precisa ser aí após 50 anos, né, é normal, né, ir caindo nossa massa magra, né, mas em determinado ponto a gente vai ter que fazer alguma coisa, tá. Eh, a conscientização, né, de profissionais, né, de familiares que estão em volta aí desse idoso, é importantíssimo essas pessoas entenderem, por que é importante estar ali em cima desse idoso para ele fazer as coisas direitinho, entendeu? Para não chegar nesse ponto. E ação preventiva, né? A sarcopenia não é inevitável, tá? Tem como a pessoa com muita idade, né? A gente vê aí um monte de, aí na rede social, né? Um monte de super idosos, né? Com idade bem avançada, e ainda ativa, é por causa disso, né? Ela só tá ativo porque ele tá ativo, né. Se ele não tivesse fazendo essas coisas, você tem certeza que ele estaria numa cama, que ele estaria num sofá, né. Então é a atividade que faz evitar a sarcopenia, né, faz evitar esse tipo de coisa. Então é muito importante, tá, gente, a gente tá fazendo isso, tá estimulando essa pessoa, tá bom. Então, gente, esse vídeo dá muito trabalho, gente. Inscreve aqui no canal, curte, comenta, né, se você já sabia da sarcopenia, se você tem algum parente que pode ter sarcopenia, compartilha com aquela pessoa que você acha que tem sarcopenia, que ela precisa fazer alguma coisa, se movimentar, né, talvez, às vezes, dependendo da situação, mas ela não consegue, às vezes vai ter que fazer fisioterapia, né, melhorar, essa musculatura dessa pessoa, para então sim a pessoa começar a fazer essas coisas. Então é importante realmente ter uma ação logo, porque senão realmente as comorbidades só vão piorar, tá bom, gente? Tudo de bom pra vocês, hein, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.